Graça e paz seja convosco. Creia nas misericórdias e na graça de Deus, o Todo-Poderoso Deus de Israel, aquele que está sentado no céu dos céus, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. E faz que a mulher estéril vive em família e seja alegre mãe de filhos. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 113. Louvado seja Deus. Creia na palavra de Deus. Aquele que está no pó, o desvalido, que não vale nada para a sociedade, para a família, para as pessoas. E Deus, Ele ergue essa pessoa. Aquele que está no monturo, no lixo, o necessitado. Ele faz o extraordinário e faz essa pessoa assentar ao lado dos príncipes, dos escolhidos de Deus. Ele exalta, como ele fez com Mefibosete. Tirou de Lodebar e fez assentar à mesa do rei, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Mefibosete, ele comeu na mesa do rei, junto com o rei, como se fosse filho do rei Davi. Deus o exaltou. Louvado seja a Deus. Deus vai fazer isso com pessoas que estão ouvindo esta mensagem, esta palavra, está crendo, está tomando posse. Não importa onde você está neste momento. Se você está num lugar improvável, se você está num lugar que ninguém dá nada por você, nem por aquele lugar ou por este lugar. Crê em Deus, confia em Deus. Ele faz que a mulher estéril vive em família e seja alegre mãe de filhos. O impossível acontecer, Ele faz. A medicina fica sem acreditar. A ciência. Porque milagres não têm explicação. Eu vou orar e logo em seguida eu vou trazer a mensagem, a palavra de Deus que Deus pôs no meu coração. Creia de todo o teu coração. A todos. Creia. Para você. Principalmente você que já se inscreveu nesse canal, o Pastor Olavo Neves, no YouTube. E a todos que creem, que está ouvindo a oração e a palavra. Seja abençoado, seja abençoada. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, diretamente deste lugar, eu recebo as bênçãos dos céus, vinda da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E é distribuída para cada pessoa que está ouvindo, que está percebendo, que está crendo, que está tomando posse. Essa pessoa, Pai, que está tomando posse, abençoe ela, põe saúde no corpo dessa pessoa, da planta dos pés ao alto da cabeça, em todo o corpo dessa pessoa. Põe saúde, põe paz no coração, na alma dessa pessoa, assossega o espírito dentro dessa pessoa. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Repreenda todo o mal. Repreenda todo espírito ao contrário. Tira a dúvida, a incerteza do coração dessa pessoa. Faz essa pessoa crer, toma posse de todo o coração. Faz ela confessar o Senhor Jesus, sentir o Senhor Jesus no coração e confessar com a boca dela. Em o nome do Senhor Jesus, que esta oração seja ouvida no céu. Seja ligada no céu e na terra. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe os teus caminhos, hoje e todo sempre. Você que já se inscreveu no canal e você que ainda não se inscreveu, sejam todos abençoados. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, ativa o sininho para você receber as notificações, as atualizações desse canal. E não se esqueça, compartilhe em nome de Jesus a mensagem. Estou com a Bíblia aberta no livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, a partir do versículo 6. O tríplice testemunho sobre Cristo. Observa bem. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha só, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele dá o testemunho do Senhor Jesus. Creia de todo o coração, o Senhor Jesus Cristo, ele veio
Ele veio com água e com sangue. O Espírito Santo está dando testemunho disso. Observa bem isso. Será que alguém pode viver sem ter água no corpo? Sem sangue? Se tirar toda a água do corpo, todo o sangue do corpo, será que a pessoa sobrevive? Ou ela vive? Não. Nem sobrevive e nem vive. Ou seja, sem o Senhor Jesus não existe vida. A vida está em Cristo Jesus, no Filho do Deus vivo. Nesse que veio com água e com sangue. Ouve e creia de todo o teu coração. É o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Nele reina vida e vida eterna. Não existe vida eterna fora do Senhor Jesus. Ele é a vida. Ele mesmo falou. Ele é o tabernáculo de Deus. Creia de todo o teu coração. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, no versículo 6 está escrito. Ele é o tabernáculo de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. No tabernáculo, do qual Deus mandou Moisés fazer, existiam essas 3 portas. Caminho, verdade e vida. E assim é Jesus. Para entrar na presença de Deus era necessário passar por essas portas, chamada caminho, verdade e vida, aonde fica o Santo dos Santos. O Senhor Jesus, crucificado na cruz, fez o véu rasgar de cima a baixo, dando o direito para mim e para você entrar na presença do Todo-Poderoso Deus, do Santo dos Santos. Em nome do Senhor Jesus, reverenciando Ele, o autor da vida, o Todo-Poderoso Senhor Jesus que foi enviado na terra com sangue e com água e com sangue. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando. Louvado seja Deus. E quem dá testemunho é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. Creia de todo o coração. Deus, Jesus e o Espírito Santo é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ouve com atenção. Creia de todo o teu coração. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus falou aqui também no livro de João, capítulo 15, no versículo 3, ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque a palavra, ela é água e ela lava, ela limpa. Com o Espírito Santo, com a unção. E o sangue do Senhor Jesus vai purificando a pessoa. É semelhante a alguém que está lavando alguma coisa e ela usa água. Mas ela não usa só água. Ela usa um produto. Sabão, cândida, soda. Algum produto que ela conhece, que ela põe ali para tirar a sujeira. Observa bem. A palavra de Deus, ela é água. Ela é o Senhor Jesus. Lembra do sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário? A água lava juntamente com o produto. A palavra de Deus, ela se manifesta e a pessoa creia no sangue do Senhor Jesus derramado. E o Espírito Santo de Deus dá vida à palavra, a unção, e faz essa pessoa ser limpa, ser lavada, ter as vestes limpas, alvas, brancas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Ouve com atenção. Creia de todo o teu coração. Também está escrito no livro de João, capítulo 19, a partir do versículo 31. Do versículo 31 até o versículo 37. Lembra quando o Senhor Jesus foi crucificado? E foi também crucificado 2 malfeitores, um de um lado e outro do outro. E para testificar da morte, era quebrada as pernas. E assim quebrou as pernas dos 2 malfeitores. Mas as pernas do Senhor Jesus não foram quebradas, para testificar da morte dele. Para cumprir a palavra, que nenhum osso dele seria quebrado. Então o soldado pegou a lança e furou o lado dele. E saiu o quê? Do corpo dele? Sangue e água. É o testemunho que o Espírito Santo dá. Está escrito em João 19, versículo 31 até versículo 37. Lê lá para você entender.
As pernas dos malfeitores foram quebradas, mas as pernas do Senhor Jesus não. Não quebrou nenhum osso dele. Porque os ossos do justo não será quebrado. Nenhum deles. Mas furou o lado dele e saiu sangue e água. E o Espírito Santo está dando testemunho disso. Ouve, creia. O Espírito Santo é a verdade. Está falando a verdade. Creia. Isso te purifica, te lava, te limpa, te santifica. Tira toda a culpa da tua mente, do teu coração. Quando o teu coração, a tua mente te acusar, lembra da palavra de Deus. Lembra do que está sendo pregado. Lembra. Lembra que o Senhor Jesus veio com água e com sangue. E Ele te purifica, Ele te limpa, Ele te lava. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. Ouve com atenção. O Senhor Jesus, Ele era o Verbo. Estava com Deus. Se manifestou a nós, aos homens. Está escrito em João capítulo 1, no versículo 1. Também no versículo 14 está escrito. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Observa bem. E deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, num só propósito. Observa isso, está até frisado aqui: céu e terra. Creia de todo o teu coração. Louvado seja Deus, pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai com letra maiúscula, a Palavra com letra maiúscula, que é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo. Olha só, dá testemunho no céu. E esses 3 são um, é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, é um só. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água, olha só, e o sangue. E os 3 são unânimes, num só propósito. E esse propósito é o propósito da salvação, da vida eterna. Essa pessoa ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, para a honra e para a glória de Deus e para o bem do homem, o bem da mulher. Salvação, a vida eterna. Toma posse da palavra de Deus, creia de todo o teu coração. Lembra da palavra, não esquece da palavra não. Infelizmente, existem muitas pessoas na terra que não amam a palavra de Deus, não têm prazer de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. E essas pessoas, elas têm o costume de dizer: até o diabo conhece a Bíblia, a palavra de Deus. Lógico que ele conhece. Por que ele tem poder? Deus falou que o diabo tem poder. Jó capítulo 1, Jó capítulo 2 está escrito. Deus falou que o diabo tem poder. Por que ele tem poder? Porque ele conhece a palavra de Deus. E ele crê na palavra de Deus como ninguém crê. Ele crê que treme. Por isso que ele tem poder. Todo aquele que conhece a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, recebe o poder de Deus. A autoridade de Deus aí é diferente. É para aqueles que obedecem. O diabo não obedece. O diabo, ele não tem capacidade para obedecer a palavra de Deus, que ele mesmo crê. E por isso que o diabo tem poder, porque ele crê. Se essa pessoa, ela lê a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, ela vai conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, vai começar a praticar a palavra de Deus, e essa pessoa, ela vai receber poder e autoridade na terra. Coisa que o diabo não tem, mas ele tem poder, porque ele crê na palavra, e ele conhece a palavra. Como é que você vai praticar o que você não conhece? Para você praticar, você tem que conhecer. Não vai nessa onda desses preguiçosos, não, que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não medita na Bíblia, e fala besteira. Eu sei que o diabo conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele conhece, e ele crê, e ele tem poder por conta disso. E ele usa esse poder para destruir os homens, roubar, matar e destruir. Ouve com atenção e deixa o Espírito Santo falar teu coração.
Busque o conhecimento da palavra de Deus. Como que você vai praticar a palavra de Deus se você não conhece? Se você não lê, se você não estuda, se você não medita? Se você não sabe, então ouve o Espírito Santo falando e entra dentro da palavra com a tua mente e o teu coração. E o Espírito Santo vai te ensinar, vai falar contigo. Deixa o Espírito Santo falar contigo. A vida eterna está em Cristo, no Senhor Jesus, no Filho do Deus vivo. Não existe salvação fora dele. Ouve com atenção e deixa o Espírito Santo falar teu coração. Dá o testemunho do Filho do Deus vivo, que veio com água e com sangue. Não só com água, mas com água e com sangue. Creia de todo o teu coração. E Deus tem um propósito, um plano, um projeto de salvação, de vida eterna, de dar um final feliz para o homem e para a mulher que crê, que toma posse. Recebe o testemunho de Deus. Aí no versículo 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho, que ele veio com água e com sangue. E que Deus, a palavra e o Espírito Santo testificam dessas coisas no céu. E também na terra, o Espírito e a água e o sangue. Creia de todo o teu coração, um só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, muita gente admite o testemunho dos homens. Homens ficam falando, e as pessoas têm facilidade para crer, para acreditar. E quando é o de Deus, a palavra de Deus, muitos têm dificuldade. Dão crédito o dos homens, mas o de Deus não. Infelizmente. Você pensa que é fácil pregar a palavra de Deus com a Bíblia? Eu bem sei como eu tenho que fazer para ter visualizações, para crescer o canal, ganhar muitos seguidores. Mas do que adianta isso e não agrada a Deus? Ganhar muitos seguidores, muitos likes, crescer as visualizações, mas não agradar a Deus. É só não usar a Bíblia, ficar falando palavras de homens, testemunho de homens, esquecendo o testemunho de Deus, da Bíblia, do Senhor Jesus. Observa bem, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crer no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crer no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Olha só, faz o mentiroso, Deus mentiroso ou a pessoa mentirosa? São dois significados. Mas se essa pessoa ela não dá crédito a Deus do que ele está falando acerca do Filho dele, essa pessoa está falando que Deus é mentiroso, essa pessoa está pecando. É o pecado que leva a pessoa à condenação eterna, ao inferno. Então creia no testemunho de Deus, que ele dá acerca do Filho dele. Não seja mentiroso e nem tenta fazer Deus mentiroso, não. Creia de todo o coração, porque Deus está falando a verdade. A vida está no Filho de Deus, naquele que veio com sangue e com água e com sangue. Ouve atentamente a palavra de Deus, creia. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Creia, e assim você vai ter o testemunho de Deus no teu coração. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Está dizendo que Deus é mentiroso e essa pessoa é mentirosa, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Olha só, creia de todo o teu coração. Isso é para quem crer. Creia, toma posse. Versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha o testemunho de Deus acerca do Filho. Ninguém sobrevive sem água e sangue, sem sangue e água. Se tirar o sangue e a água do corpo do ser humano, o ser humano acabou aí. Sem Jesus, meu irmão, não existe vida.
O Senhor Jesus, Ele é a vida e a vida eterna. Sem Ele, não existe vida eterna. Se você não crê no Senhor Jesus, infelizmente, não existe vida eterna na sua vida. Existe só a vida, fôlego de vida, que Deus vê como mortos. Porque a vida está em Cristo. Cristo é a vida. Está escrito aí, ó. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, dando o Filho dele, como água e como sangue. Ele veio como homem, carne pecaminosa. E esta vida está no seu Filho. E esta vida está no Senhor Jesus. Filho com a letra maiúscula, é o Filho de Deus. E esta vida está no seu Filho. Recebe o Filho de Deus como teu único e suficiente Salvador. Aquele que tem o Filho tem a vida, e esta vida é vida eterna. Aquele que tem o Senhor Jesus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que não tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da alma, da vida, essa pessoa não tem vida, infelizmente. A vida e vida eterna, a salvação está em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Ouve, crê e toma posse da palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho, tanto no céu quanto na terra. Creia de todo o teu coração. Creia na palavra de Deus. Não é Olavo que está falando. Não é o homem, é a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, ao coração de todo aquele que crê, que toma posse. Creia de todo o teu coração e toma posse. Recebe o testemunho de Deus dentro do teu coração. Recebe. E tenha vida nele. Se você receber, você vai ter vida nele. E vida eterna. Aí você não vai ter medo desta morte que o mundo passa por ela. Todos passam. Quem é do bem, quem é do mal, passa por esta morte. Deus não vê como morte, Deus vê como sono profundo. Quando a Bíblia e Deus fala da morte, dessa morte, Deus fala por causa dos homens. Mas isso aí Deus vê como sono, como Jesus viu e vê. E vai despertar, vai acordar. Existe a morte espiritual. Aqueles que não recebem Jesus estão mortos espiritual ou espirituais, que parece que estão vivos, mas estão mortos ou estão mortos. E existe a morte eterna, que é a segunda morte, que não recebe o testemunho de Deus. Ouve a palavra, crê na palavra, toma posse da palavra e compartilha a palavra de Deus. Que aonde esta palavra chegar, Deus seja glorificado. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vós. Recebe o abraço que o Espírito Santo de Deus envolva cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Cada um de vós, com o abraço do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Recebe o abraço. Você que perdeu um ente querido, você que está triste, angustiado, angustiada, recebe a paz do Senhor Jesus. Recebe o consolo do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Recebe em nome do Senhor Jesus. Até a próxima segunda vontade de Deus. E não esquece, o dia do Senhor está próximo. Amém? Graças a Deus.